Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Na nossa edição de hoje, vamos entender como fica cada produto da Criptomaníacos, levando em consideração essa correção que o Bitcoin está fazendo e a possibilidade do preço iniciar um processo de correção mais acentuado. Essa é uma semana sensível, especialmente no cenário macroeconômico, por conta da decisão de juros que vai acontecer na quarta-feira, e também porque o Bitcoin está, nesse momento, testando um nível de gatilho que a gente vem monitorando com vocês há diversas semanas, a região ali dos 29 mil dólares. Nível que, se não for mantido, vai levar o Bitcoin para regiões mais baixas, o que pode trazer excelentes oportunidades, mas se esse próximo nível também não for respeitado, isso também traz um contexto negativo. Então vamos entender tudo isso detalhadamente a partir de agora, indo para a tela. Então, olha só, esse é o gráfico da análise semanal que vocês estão habituados aqui. Na semana passada, nós falamos sobre o preço não está conseguindo manter o nível ali dos 30 mil dólares, e aí nós marcamos essa linha vermelha no gráfico, na casa dos 30.130 aproximadamente. Mencionamos que o Bitcoin precisava se consolidar, fazer um fechamento diário acima desse nível para poder voltar lá para cima do topo da lateralização. Isso acabou não acontecendo, e o Bitcoin perdeu o suporte da lateralização, que estava ali na casa dos 29.700, e com isso veio para a região dos 29 mil dólares, marcado aqui no gráfico com essa linha rosa, e o preço agora trabalha nessa região, briga para se consolidar por aqui. Então vamos primeiro passar aqui no gráfico semanal, né, para a gente conseguir visualizar que esse processo de correção, apesar de ser uma correção que leva o preço a uma possibilidade de baixa mais acentuada, essa é uma correção ainda natural de mercado, uma correção que ainda mantém o Bitcoin em pontos de retração desse último movimento de alta. Então observem que essa região dos 29 mil dólares é apenas a região de 382. E o preço do BTC ainda poderia buscar 0,5, posteriormente poderia até ir buscar 0,68, que está atrelado a essa confluência de médias aqui, 121 períodos. Outra indicação importante desse nível de suporte, esse nível de gatilho que o Bitcoin está testando agora, é essa linha amarela no gráfico, que é a nossa média de 9 semanas. O Bitcoin veio testar esse nível. Da última vez que ele chegou nessa região, foi lá em meados de junho, e aí o preço ficou trabalhando entre a média de 9 e a média de 21. Então, nós temos essa confirmação, né? Que se o Bitcoin não segurar por aqui nos 29 mil dólares, ele pode repetir esse comportamento, vindo buscar essas regiões aqui marcadas no gráfico com as linhas brancas. Descendo para o gráfico diário agora, nós podemos ajustar esse primeiro nível de linha branca para ter confluência lá com a média de 100 períodos, que dita a tendência do preço do Bitcoin de médio prazo. E aí observem que a média de 200, que está ali embaixo com a linha vermelha, dependendo do tempo que o preço demorar para chegar nessa região, e se chegar nessa região, é esperado que essa média também suba e chegue próximo desse nível dos 27.300 dólares. Então o que esperamos aqui para o Bitcoin, agora que chegou nesse nível de suporte, é para uma consolidação nesse patamar. Ressaltando que na quarta-feira vai acontecer a decisão de juros, onde o mercado espera por um aumento de apenas 0,25 base points. Essas são as maiores apostas lá na SME, é o que o mercado precifica. Então o que esperamos para o Bitcoin nesse início de semana, já que ele já iniciou a semana corrigindo, é uma consolidação nessa região que vai desde os 29 mil dólares até 28.300. Então é provável que o Bitcoin se consolide por aqui para depois ganhar tendência e mais uma vez tentar esse rompimento. E só ficaria preocupado com o processo de correção mais acentuado se o Bitcoin não segurasse nesse nível, pois ele poderia ir rapidamente aqui nessa faixa dos 27.300. Então agora vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, levando esse viés em consideração. Primeiro, vamos falar sobre a carteira Hodl. Quero, antes de mais nada, reforçar a respeito da dominância da carteira Hodl. Na nossa última edição da análise semanal das carteiras de longo prazo, nós atualizamos o nível de postura defensiva para ter confluência com a tendência de alta e também com a média de 9 semanas. Essa faixa da região dos 49,75% de dominância. E aí observem que a dominância do Bitcoin chegou nesse nível e está ameaçando perder essa região. Então isso coloca a gente em uma situação mais próxima de fato trocar Bitcoin por altcoins, de fato começar a se expor em altcoins no par BTC, já que a gente estaria em um cenário mais estratégico, em um cenário mais vantajoso para migrar parte do nosso capital para as altcoins. Então estamos monitorando isso de perto, pois se essa confirmação acontecer, vamos adicionar algumas altcoins em nosso portfólio, que pode ser essas 4 aqui, ou só algumas dessas. Não quer dizer que nós vamos entrar nessas altcoins de uma vez só, ok? Então, só passando aí essa atualização para vocês a respeito das altcoins na carteira Hodl.
Agora, falando sobre o Bitcoin, observem que o Bitcoin perdeu, então, no gráfico aqui da carteira, aquele nível de suporte dos 29.700, que na semana passada eu mencionei que se o Bitcoin não segurasse, fizesse um fechamento diário abaixo desse patamar, nós iríamos ver uma queda do nosso desempenho BTC e o Bitcoin caminhando na direção da nossa postura defensiva, que é o que está acontecendo nesse exato momento. Então, é provável e bastante possível que o Bitcoin busque o nosso nível de postura defensiva essa semana. Vai depender muito de como o preço vai se comportar até a decisão de juros. Então, pessoal, reforço que nessa semana a nossa postura defensiva pode ser acionada e nós atualizamos o relatório de compra e venda já na plataforma para você estar ciente de qual é a região agora no stop. Porque o nosso stop subiu um pouco no Bitcoin para a gente garantir um pouco mais de lucro. Lembrando, né, que caso a nossa postura defensiva seja acionada, nós vamos estar, na verdade, realizando um lucro e não, na verdade, realizando um prejuízo, né, de um stop. Na verdade, vai ser um stop gain. E aí, se isso acontecer, nós vamos sair do Bitcoin para recomprar em níveis mais baixos, ok? Mas o preço pode, conforme eu mencionei que a nossa expectativa, uma consolidação aqui perto desses 28.300, 28.400 dólares, o preço do Bitcoin pode só chegar perto do nosso nível de postura defensiva e não acionar essa postura defensiva e voltar a subir. De qualquer forma, como existe a possibilidade disso acontecer, estou alertando vocês. E aí, falando sobre a Ethereum, devido ao fluxo, né, de mercado, ela já chegou no nível da postura defensiva. O que falta acontecer para que a postura defensiva seja ativada, no caso da Ethereum, é que aconteça um fechamento diário abaixo do nosso gatilho que você vai conferir lá nesse relatório que foi atualizado hoje. Então, apesar da Ethereum ter chegado nessa região, ela ainda não confirmou o rompimento. Lembrando que nós vamos realizar as operações, as alocações de saída ou entrada da carteira Hollow com o fechamento do diário abaixo do nível que nós queremos vender, que está lá nesse relatório. Então, se a Ethereum hoje já fechar o dia abaixo desse nível, nós já iremos realizar a venda de Ethereum. Agora, ela caiu abaixo, e se ela fechar o dia acima, continuamos posicionados. Então, quero reforçar que a Ethereum está mais próximo de ativar a nossa postura defensiva do que o Bitcoin. Então, muita atenção aí, especialmente você que não utiliza da automatização. Se você quiser que a gente faça as movimentações por você, faça a sua automatização o quanto antes. Falando em automatização, quero falar com você que está chegando por agora na carteira Hollow. Lembrando que quando o preço está próximo da nossa postura defensiva, é o melhor momento para você fazer o seu rebalanceamento. Então, você que entrou na carteira na última semana ou entrou só nessa semana, está em dúvida de quando fazer o seu rebalanceamento, entenda que esse é um bom momento, porque o risco está baixo. Por exemplo, quem quis fazer o rebalanceamento com o preço da Ethereum lá perto dos 31 mil dólares, se a nossa postura defensiva for acionada, vai estar tomando um stop negativo de praticamente aí 10%. Enquanto se você fizer o seu rebalanceamento e se isso acontecer, na verdade você vai estar tomando um stop apenas de 2%. Então, você pode gerenciar o seu risco fazendo um rebalanceamento parcial por agora, ou fazer um rebalanceamento total, já que caso a nossa postura defensiva seja acionada e você compre agora e depois a gente venda para você, isso vai ser um stop bem pequeno que no longo prazo não vai te trazer um resultado extremamente negativo. Então isso traz apenas aí uma pequena violinada caso isso aconteça, ok? Então entendo que esse é um dos momentos mais vantajosos para quem quer fazer o seu rebalanceamento. Aproveite da sua oportunidade. Então, só para a gente atualizar aqui, esse nível que confirmava para a gente o início de um processo de correção mais acentuado para o Bitcoin, para ele buscar o nosso nível de postura defensiva, agora vai servir para a gente como uma resistência, que indica que o preço precisa superar esse patamar novamente, para não existir a possibilidade da gente ver mais correções até o nível de postura defensiva. Então, para que o Bitcoin não atinja a nossa postura defensiva agora, ele precisa defender por aqui e depois conseguir romper essa faixa dos 29.700 dólares. Então, agora vamos falar da carteira Alt-Season. Conforme eu mencionei para vocês na nossa última edição da análise semanal da carteira Alt-Season, nós vimos que estávamos entrando num período onde iria haver um processo de correção de mercado, e isso ia diminuir o nosso desempenho nas moedas que nós já estávamos com lucro nesse momento e que nós seguiríamos posicionados. Então isso vem acontecendo conforme a nossa expectativa, os ativos estão fazendo um processo de correção natural dentro da tendência, mas seguimos posicionados nesse ativo. A única possível mudança que pode acontecer agora na carteira é, na verdade, a gente acumular mais. Caso de fato os ativos continuem esse processo de correção, a gente pode estar acumulando mais dos ativos onde nós não fizemos exposições totais, onde nós estamos comprados apenas de forma parcial. Esses ativos são AVAX, Arbitrum e OP. São os 3 ativos onde nós estamos aí alocados apenas com uma parte do que gostaríamos de comprar nesses ativos, visando aí diminuir o preço médio. Então, caso o mercado corrija mais um pouco,
o Bitcoin vá lá naquele nível de suporte, venha perder o suporte para buscar níveis mais baixos, essas altcoins vão dar excelentes oportunidades de comprar mais em preços bastante descontados. E aí, nesse caso, vamos aproveitar dessa oportunidade. Então, para essa semana mesmo, não esperamos tanta mudança para a carteira, a não ser que o Bitcoin, de fato, inicie essa correção mais acentuada, o que vai trazer oportunidades da gente se expor a esses ativos e diminuir o nosso preço médio nesses ativos. E agora vamos falar da carteira Altfactor. Lembrando que você sempre pode conferir na planilha histórico de movimentações da carteira o resultado da última semana, que já está atualizado lá. Mesmo em uma semana negativa, a carteira conseguiu manter um desempenho positivo por conta da performance de alguns ativos, como XLM e XMR. E da última semana para cá, houve apenas uma mudança. Nós tiramos XLM da carteira, já está muito esticada graficamente. Em uma sequência de semanas positivas de junho para cá, ela já subiu mais de 100% e nós participamos desse movimento. E colocamos no lugar a AVE, que tem uma melhor relação risco-retorno nessa região, né? Onde ela vem trabalhando para sair de uma tendência de baixa. Então, observe que enquanto a XLM já fez um movimento de alta acentuado e agora indica exaustão do movimento e possibilidade de correção, a AVE já indica justamente o oposto. Então, seguimos posicionados nas altcoins e o que esperamos para a carteira Altfactor é pouca mudança, a não ser que o Bitcoin, de fato, inicie uma correção mais acentuada. Lembrando que nós temos o nosso nível de postura defensiva da carteira. O Bitcoin está se aproximando do nível de postura defensiva de curto prazo da carteira Altfactor, que está na região dos $28.350. Então, só recapitulando que se o Bitcoin iniciar mais essa correção aqui, tá? A carteira Altfactor, nós vamos trocar os nossos ativos, nossas altcoins, vamos sair das altcoins e distribuir isso em uma postura defensiva, ficando metade do capital em BTC, metade do capital em dólar, para proteger de uma queda mais acentuada das altcoins. Afinal, se nós estamos vendo que o Bitcoin pode iniciar um processo de correção mais acentuado, imagina as altcoins. Então, caso o nosso nível de postura defensiva seja acionado aqui no meio da semana, fiquem ligados, você que não está utilizando a carteira de forma automatizada, porque você tem que ficar ligado no grupo para sair das suas altcoins, receber o alerta e fazer os ajustes necessários. Então, a carteira Altfactor pode ativar a postura defensiva nessa semana, caso o Bitcoin também ative esse nível, e aí, nesse caso, a gente adota uma postura mais conservadora. Então, criptomaníacos, observem que, tanto no cenário técnico como no cenário macroeconômico, essa é uma semana desafiadora, é uma semana que você deve acompanhar os seus investimentos de perto, principalmente você que está nos nossos produtos e não utiliza das automatizações. E caso você queira ficar um pouco mais tranquilo para que a gente possa fazer o gerenciamento para você, basta você fazer as automatizações, lembrando que o passo a passo para isso está na sua área de membro, na plataforma, lá na vitrine do seu produto. E aí basta você ir na seção automatização para ver como funciona o passo a passo de cada carteira da que você faz parte. Então, essa é uma semana que pede um pouco mais de atenção, acompanhamento mais próximo dos seus investimentos. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos à disposição sempre no nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das carteiras de longo prazo.